Deixa eu avisar a turma que nós estamos aqui. Deixa eu mandar mensagem aqui pro pessoal. Boa noite, boa noite. Deixa eu mandar mensagem pro povo aqui que nós estamos ao vivo. Aqui. Olá, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram. Segue o link da live. É isto. Boa noite, boa noite. Para quem tá chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos fazer um som aí? Uma gripe danada aí, mas vamos ver. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para um só olhar. Boa noite, é inspiração demais, tem muita lira, mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Ela é negra, negritude que fascina, senhora menina. Menina, senhora me descontrolou ao expor seu lindo visual nessa retina. Sua voz que o próprio canto encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. Aquele corpo inteiro me deixou cabreiro e esse instinto masculino vive a me cobrar. Se eu fosse o primeiro, segundos nem terceiros ocupariam meu lugar. Meu lugar. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra Angela. Beleza, beleza, boa noite, desculpa a voz aí, mas acordei hoje com uma gripe danada, daquelas de derrubar a gente, né? Mas como eu tinha marcado esse compromisso com vocês aqui de fazer essa live hoje pra gente poder bater um papo, pra gente falar um pouquinho sobre cavaquinho, para aqueles que estão começando, né? Pra galera que tá começando no instrumento, então eu resolvi manter o compromisso aí, a gente fazer esse bate-papo ao vivo. E eu já quero pedir para vocês, para que vocês comentem aí e me digam se vocês estão nessa situação, se vocês estão começando o absoluto zero, não sabem tocar ainda, ou se você já tem alguma experiência, já toca 1, 2, 10 músicas, já tem um repertório, já tem experiência. Vai colocando aí, vai comentando, boa noite,
e vai colocando suas perguntas, suas dúvidas, que eu vou esclarecendo aqui. Eu vou trazendo o conteúdo, as informações, e por isso a live é tão dinâmica e tão boa. Porque eu consigo atender a todas as pessoas que estão aqui, independente do nível de experiência que a pessoa tenha no instrumento, para poder trazer aquilo que de fato vai contribuir com a sua jornada aí do cavaquinho, tá bom? Então já comenta aí, pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta, né? Que a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Deixa eu ver, Paulo César, Carlos, André Ribeiro, Ribeirão Preto, boa noite, pessoal. Coisa boa que vocês estão aqui, né? Coloquei lá no grupo do Whats também a informação que a gente estava aqui, né? Espero que todo mundo tenha conseguido chegar aqui no nosso Instagram aqui, na nossa live, beleza? Bom, antes da gente falar sobre responder as perguntas, enfim, aguardar que vocês coloquem as perguntas e informações de vocês, eu vou fazer uma linha de raciocínio, né? Para que fique claro assim qual é o modelo, né, que a gente acredita que seja um modelo adequado para a gente aprender a tocar cavaquinho. Bom, primeiro, meu nome é Paulo, né? Eu já trabalho com música e como professor de música há 25 anos. Né? Eu comecei realmente muito novo. Eu tinha 17 anos quando eu fiz minha formação pela Ordem dos Músicos. E eu, com 16 anos eu fiz a minha carteira de músico, né? Músico prático. E depois eu segui estudando para me tornar professor do quadro da Ordem dos Músicos do Brasil. E isso me credenciou para dar aula nas escolas particulares, enfim, no turno inverso. Eu não tinha feito a faculdade de música, né? Portanto, eu estava habilitado para dar aula no contraturno. E foi assim que eu toquei a minha vida. E já vi aqui que tem algumas mensagens aqui, eu já leio elas. Agradeço por vocês terem colocado aí, porque eu já vou responder, tá bom? Então, esse período onde eu comecei a dar aula de música, eu pude experimentar com diversos alunos de diversas idades a melhor forma de ensinar, tocar cavaquinho, violão, banjo, baixo, guitarra, né? Muita gente aprendeu a tocar guitarra, né? Eu ensinava também isso, não tem? Gosto de ensinar, gosto de fazer com que as pessoas aprendam a tocar um instrumento. Mas a minha especialidade sempre foi cavaquinho, né? Sempre gostei muito do cavaquinho. E isso fez com que eu pudesse, como eu falei, experimentar. Eu comecei ensinando da forma como eu aprendi. Então eu achava que a melhor forma de ensinar era a forma como eu aprendi. Só que eu comecei a perceber ao longo do tempo que as pessoas aprendem de uma forma diferente. A pessoa... eu aprendi logo no início, aprendi... por teoria, né? Estudando teoria primeiro, para depois aprender a prática. Então eu comecei a aprender exercício e teoria e comecei a reproduzir isso com os meus alunos. E isso fez com que as pessoas demorassem muito para aprender. E tem uma coisa que eu até coloquei nos stories hoje, que é o seguinte: se tem uma coisa que pode ser, que para mim é o maior inimigo para qualquer pessoa que quer aprender a tocar cavaquinho, é a motivação. A falta de motivação, ou por outro lado, né, a desmotivação, faz com que você comece e pare. Faz com que você tente uma vez, não deu, para. Tenta a segunda vez, não deu, para. E essa falta de motivação foi algo que eu percebi que era algo que precisava lutar. Lutar para que os alunos não perdessem a motivação, para que eles realmente conseguissem aprender a tocar o instrumento. Então, a motivação, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos principais pilares de qualquer método de ensino. Então eu já vou dizer para vocês, exercícios, né? Vou dar um exemplo aqui, exercício de digitação, né? Aquele exercício que a gente faz assim, né? Sabe esse exercício básico de digitação? Muita gente começa ensinando dessa maneira. Eu não faço isso. Vou dizer por quê. Porque a pessoa, quando está aprendendo, a maior dúvida que ela tem é: será que eu consigo? Será que eu consigo tocar? Será que eu consigo chegar num nível de tocar uma música, tocar duas, tocar um repertório? Essa é a maior dúvida que a pessoa tem. Todo mundo acha que precisa ter um dom, né? Na verdade não precisa ter dom nenhum. A questão é ter vontade. E não é fácil. Eu sempre digo isso. Tocar cavaquinho, tocar qualquer instrumento musical não é fácil.
cavaquinho ainda tem uma peculiaridade, porque ele é sincopado, ele é um instrumento diferente, né? Um instrumento que exige mais do músico, mais da pessoa que está aprendendo. Então, não dá para ensinar por exercício. Não dá para começar ensinando por exercício, embora seja um excelente exercício para melhorar a digitação, para aperfeiçoar solo, independência dos dedos, uma série de coisas. Mas começar por aí só vai conseguir uma coisa: desmotivar o aluno. Porque ele não percebe que está aprendendo. O pessoal está fazendo exercício, mas qual é a música que eu estou tocando? Nenhuma. Então isso faz com que a pessoa se desmotive, né? E comece a encontrar mais dificuldade ainda para aprender. Então, não dá para começar aprendendo do jeito errado. O jeito errado, no meu entendimento, é fazer qualquer outra coisa que não seja te levar para aprender a tocar a primeira música. Esse, para mim, é o principal objetivo, a principal meta, a principal motivação para o aluno. Vamos começar a responder as perguntas aqui, tá bom? Então, comecei estudando dessa maneira e ensinando da maneira como eu aprendi. E aí eu comecei a perceber que não dava certo. As pessoas desmotivavam e desistiam das aulas. Muitos desistiam. Porque as pessoas não conseguem, não vê progresso, não vê que está melhorando, não vê que está evoluindo. E isso faz com que a pessoa desista. Deixa eu ver aqui. Zé Carlos, troca dos acordes pelas batidas. Ah, pelas batidas do metrônomo, pelas batidas por minuto? É isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas deve ter mais na sequência aqui. Deixa eu ver, o André Ribeiro também perguntou. Toco percussão em geral. Quero aprender cavaquinho. É mais fácil porque toco percussão? Sem dúvida nenhuma, é mais fácil para quem já toca percussão. Vou dizer por quê? Porque percussão faz com que você internalize o ritmo sincopado do samba, o ritmo sincopado do pagode. Então, se você toca tamborim, se você toca pandeiro, se você toca rebolo, se você toca tantã, se você toca surdo, qualquer instrumento de percussão, se você já toca, você consegue tocar, tem a habilidade de conseguir manter o ritmo dentro do samba, você já tem uma facilidade a mais que outras pessoas. Porque a sua mão direita, e eventualmente se você for canhoto, a sua mão esquerda, ela depende, justamente, não é a mão, porque as pessoas ficam pensando isso, né? Ah, a minha mão direita ela não é boa. Não é a mão direita que não é boa. É a forma como você internalizou o ritmo do samba e do pagode. Quer ver uma coisa? Ao longo do tempo, nós começamos, né? Lá na história do samba e do pagode, nós começamos com cavaquinistas maravilhosos, né? Como Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, tocando cavaquinho, ele toca assim, ó. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Ó, a batidinha do tamborim, ó. Então, batidinha do tamborim, simples. Só que a gente chegou numa evolução tamanha do pagode, do samba, que a gente percebe que dá para fazer de um jeito, inclusive, mais floreado, mais calmo, mais tranquilo, ó. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado. Para essa música, talvez fique melhor a batida aí, o ritmo do Paulinho da Viola, que ficou característico nessa música. Agora, para samba e para pagode, você vê que não é só uma batida de percussão, é você deslizar no instrumento, é aprender a dominar o cavaquinho para que você possa entrar a gente chama de entremeios, né? O que seriam os entremeios? É nos momentos em que a percussão dá uma aliviada, no momento em que existe um espaço, o cavaquinho ele vai permeando e vai fazendo ondulações, preenchendo a música. Isso deixa a música mais robusta, mais pungente, mais forte, né? Então, tocar percussão sim é uma facilidade. Quem já toca percussão consegue ter mais facilidade para aprender a tocar cavaquinho. Vai precisar desenvolver, obviamente, a mão harmônica, né? A mão dos acordes, dos solos, né? Para poder tocar. Zé Carlos colocou: meu problema é o tempo dos acordes nos tempos certos. Beleza, Zé Carlos. Entrou uma ligação aqui. Normalmente é coisa para vender, né? Ou cobrança. Bom, para desenvolver isso, tá, Zé Carlos, o que você precisa fazer? Explicando agora tecnicamente, tá? Para
para mostrar que isso é uma dificuldade de muita gente. Muita gente diz assim, poxa, como é que eu faço? A pessoa aprendeu a tocar a mão direita, aprendeu a fazer os acordes da mão esquerda, mas não consegue sincronizar. Bom, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, certo? O lado esquerdo e o lado direito. O lado direito, ele é... Entrou outra mensagem aqui, desculpa, gente. O lado direito, ele é emocional e criativo. O lado esquerdo, ele é racional e lógico. Então essas duas partes do cérebro, elas, para tocar um instrumento, elas precisam se unir, elas precisam trabalhar juntas. Tanto que o lado esquerdo comanda o lado direito, o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo. Então, quando você... A união, a unificação de tudo isso para tocar um instrumento depende de uma estrutura do cérebro chamada corpo caloso. Quem não ouviu falar nisso ainda, pesquisa na internet que você vai ver. O que eu estou falando aqui não é historinha, é ciência. Então, o corpo caloso ele pode ser trabalhado e desenvolvido porque ele é a conexão do cérebro. Para você desenvolver isso, para tocar um instrumento, leva um certo tempo. Tá, mas então eu vou demorar para aprender a tocar cavaquinho? Não. O que você precisa fazer? Você precisa, eu chamo de automatizar, tá? Porque é isso, é fazer com que um dos movimentos se torne mais natural possível. E normalmente é a mão direita. A mão direita é que a gente normalmente, que é a mão rítmica, né? Novamente, se você for canhoto, vai ser a sua mão esquerda. Mas é a mão do ritmo. Essa mão é mais fácil, ou melhor, mais fácil não, porque não é fácil. É menos complexo de você fazer com que ela fique automatizada. Se você conseguir falar, conversar com essa mão tocando, você está pronto para trocar os acordes. Esse é o ponto certo, tá? De você conseguir falar ou cantar sem perder o ritmo na mão direita. Sem perder o ritmo nessa mão que vai fazer a condução do cavaquinho. Porque a mão dos acordes, essa sim precisa da sua atenção. Então imagina, se eu tiver que dar atenção para a mão esquerda e para a mão direita, estou perdido. Então eu preciso tentar automatizar ao máximo a mão rítmica, para aí sim conseguir fazer a troca dos acordes. E obviamente tem técnica para isso, tem uma forma de você desenvolver isso. Agora, precisa procurar automatizar a mão direita. Outro erro comum que as pessoas cometem nisso vou fazer a troca de acordes, tá? Aí vamos lá, vamos pegar o quadradinho de dó, por exemplo, né? Então você vai começar a exercitar. Aí vou fazer um ré menor, aí eu tenho dificuldade nos dedos da mão esquerda, eu paro a mão direita. Eu estou exagerando, obviamente, aqui, tá? Mas para mostrar que toda vez que você troca os acordes, se você não está com a mão direita automatizada, o que acontece? Você para ela. E não pode parar a mão direita. A mão direita não para nunca. Puxa, Paulo, mas eu não consegui fazer o acorde muito bem aqui. Não para. Busca o tempo da música porque a música não vai parar. A música não vai parar para você tocar o seu cavaquinho. Não, a música continua. Então você não pode parar a mão direita. A mão esquerda é que tem que buscar os acordes e seguir acompanhando. Beleza? Beleza, Carlos? E o André Ribeiro já respondi, né? Depois disse se respondi, né, direitinho, se atendi. E o Zé Carlos também, se da forma como eu expliquei aqui, se faz sentido para você, tá bom? O Fábio, estou com dificuldade nos acordes também e nas batidas. Eu acho que é muito nisso, né, Fábio, também. Acredito que eu já devo ter respondido, né? Que é a troca, né? A junção dessas duas coisas, o sincronismo disso é que faz essa diferença. E assim, gente, é cérebro, tá? Cérebro. Lado esquerdo, lado direito. Juntar as duas coisas para tocar cavaquinho não é um exercício fácil, mas é possível. Fiz 6 meses de aula, Zé Carlos. Batidas. Deixa eu ver o Celso Nogueira. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso. Beleza? Qual é a melhor paleta para iniciar? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o instrumento, tá? Que eu acho que vale a pena utilizar um pouquinho desse tempo para falar de uma das coisas que, para mim, se eu soubesse, lá atrás, quando eu comecei, eu teria me poupado demais. E muita gente... Olha, eu aposto, porque toda vez que eu falo sobre isso, muitas vezes, puxa, eu não sabia. Como é que eu não sabia disso antes? Então, eu quero já desafiar aqui alguém que não saiba disso que eu vou falar, tá? Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não vai saber. Então, olha só. Antes de falar a principal dica, tá?
Palheta, respondendo diretamente ali ao Fábio, né? Eu costumo usar a palheta 067 ou 060, tá? É inclusive as palhetas que vêm com o encordoamento que eu gosto de usar, que é São Gonçalo. Inclusive tem um link aqui de encordoamento aqui no Instagram, tá? Se vocês quiserem utilizar, podem utilizar. Que inclusive é o mesmo preço para todo mundo, mas me ajuda porque eu ganho uma comissão. Sem problema. Então assim, ó, palheta, tá? Vem junto no encordoamento, né? 067, tá? Por que essa palheta é boa? Ela é boa porque ela é mais flexível e não prende tanto nas cordas. Eu tenho uma palheta um pouco mais rígida aqui, ó. Só que para que eu uso ela? Para solo. Porque para solo a palheta mais rígida ela é melhor. Mas para quem está aprendendo é melhor usar a palheta mais flexível, tá bom? Mesma coisa o encordoamento, tá? As cordas. O encordoamento, o ideal é que você utilize ou tensão média ou tensão leve. Por quê? Porque o tensão leve e tensão média, diferente do tensão pesada, você precisa fazer menos força, menos pressão nos dedos. Então torna o cavaquinho mais macio por conta do encordoamento, tá? Então para tirar um som do cavaquinho, se você usa tensão leve, para quem está começando, tensão leve ele é melhor, tá? Mas qual a diferença, né, entre tensão leve e tensão pesada? Sonoridade. Se você está começando, é melhor que você tenha um pouquinho mais de prejuízo, que é quase imperceptível para quem está começando, tá? Na sonoridade e facilitar o seu aprendizado. Então assim, use o encordoamento e tensão leve. Você vai ter mais facilidade para aprender. Mais facilidade não. Não é fácil. Fácil não é nunca. É difícil. Se alguém toca cavaquinho, eu peço que me ajude, me diga se acha o contrário, se acha que tocar cavaquinho é fácil. Não é, no meu entendimento não é. Então, mas são coisas que vão diminuir a dificuldade, vão tentar te ajudar, né? Vai te ajudar muito no aprendizado. Então, a palheta mais flexível, né? O encordoamento também, tensão leve, vai ajudar. E aqui a dica de ouro. Para mim, a dica de ouro é a seguinte. Muita gente, eu vou dizer para você assim, ó, muita gente me manda mensagem dizendo assim, Paulo, qual é a marca do teu cavaquinho? Qual é o melhor cavaquinho para tocar? O meu cavaquinho, esse aqui, é um Flat Cortez, tá? Ele é um cavaquinho de 2003, uma edição especial, nem fabricam mais. Mas é um cavaquinho que não foi o meu primeiro cavaquinho que eu adquiri. O primeiro cavaquinho onde eu aprendi era um cavaquinho tonante. Um cavaquinho tonante, e era um tonante 96. Tonante 96, duro que era uma pedra. Duro que era uma pedra. E eu, desculpa se tem alguém aí que trabalha na Tonante, nem sei se existe essa fábrica ainda, não quero falar mal, mas era ruim mesmo, vou fazer o quê? Né? Era um cavaquinho que me dificultou demais. E aí, essa dificuldade toda é porque o meu dinheiro só dava para comprar aquele cavaquinho. Então, a melhor marca de cavaquinho é aquela que cabe no bolso. Então, se eu tivesse que recomendar, compre um cavaquinho básico. Não se preocupa com isso. Mas tem uma coisa que vale a pena você gastar um dinheirinho. Tem uma coisa que vale muito a pena você gastar um dinheirinho. E eu não estou ganhando comissão de luthier, tá? Que é levar para o luthier. Levar o cavaquinho e o instrumento para um luthier. O que é um luthier? A pessoa que trabalha com cavaquinho, trabalha com instrumento. Fabrica, conserta, regula instrumentos. Violão, cavaquinho, banjo, né? Guitarra. Então o luthier trabalha com instrumento. Se o luthier ele conhece cavaquinho, você vai pedir duas coisas para ele. A primeira coisa é pedir para que feche as oitavas. Isso para mim é fundamental para desenvolver a percepção musical, o ouvido. Porque você não faz ideia. Assim, ó, tirou da loja o instrumento, leva para o luthier. A quantidade de instrumento que vem de fábrica desregulado. Ele vem com a afinação, você vai afinar o instrumento, ele ficou afinadinho, beleza, tá afinadinho. Só que quando você vai trabalhando no braço dele, você vai subindo as escalas, ele vai gerando uma diferença de frequência, que quando você chega na 12ª casa, que aqui nesse caso, na 4ª corda, deveria ser uma nota Ré, então Ré solto, né? Ou Ré uma oitava acima na 12ª casa, você já não tem um Ré, daqui a pouco você já tem um Ré sustenido, ou um Ré bemol, tem uma diferença ali. E o que isso faz? Isso faz com que ao longo do instrumento você comece a trabalhar com o cavaquinho desregulado. Isso dá prejuízo para a sua percepção musical. Você começa a aprender a treinar o seu ouvido de maneira errada.
E o treinamento do ouvido, para mim, é o principal de tudo que eu já vi sobre música, de que eu passei sobre música. Para mim, o músico, a pessoa que está aprendendo, ela precisa começar a reconhecer quando um som está sendo emitido de forma errada. E ouvido você desenvolve. Você não consegue ter um ouvido absoluto, como tinha lá Calbi Peixoto, né? Que era o cara que se caísse uma agulha lá na sala, ele sabia qual era a nota que aquela agulha estava caindo, né? Se toca uma buzina, ele sabe a nota da buzina, mesmo sem ter nenhuma referência. Isso é ouvido absoluto, isso é um dom. Eu nunca tive ouvido absoluto, mas eu treinei meu ouvido. Então treinar o ouvido, e é possível treinar o seu ouvido, tem exercício para isso também, para você desenvolver o seu ouvido e você ficar melhor. E dessa maneira, se você aprende com um cavaquinho desregulado, você não vai treinar o seu ouvido. Você vai ter um ouvido ruim. E isso é péssimo para quem está aprendendo. Tá? Então, primeira coisa que você pede para o luthier é isso. Pedir para regular, fechar as oitavas. Né? Fechar as oitavas é isso. É fazer com que o cavaquinho, quando chega aqui na 12ª casa, tenha a mesma nota, uma oitava acima daquela nota que está emitindo aqui. E a dica de ouro é pedir para o cara deixar o cavaquinho macio. Poxa, Paulo, mas dá para pedir pro luthier deixar o cavaquinho mais macio? Dá. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar aqui no cavalete, na base do instrumento, e ele vai baixar as cordas. E antes que você pense aí já em tirar as cordas do seu cavaquinho e você mesmo baixar as cordas, eu digo, não faça isso. Porque você pode perder o seu cavalete. Porque existe uma regulagem, existe milimetricamente uma forma de você baixar o cavalete sem dar prejuízo. Se você baixar demais, o instrumento fica trastejando. Você vai tocar uma nota e ele fica pegando nos trastes seguintes. Então ele vai regular aqui, ele vai regular os próprios trastes, ele vai fazer uma regulagem no seu instrumento para deixar o cavaquinho mais macio. E isso você pode ter certeza que é um investimento que você não vai se arrepender para tocar cavaquinho. Porque a primeira coisa que a gente precisa vencer é a dor nos dedos, é a dificuldade ali de sentir dor nos dedos, de ter calo na ponta dos dedos. E se seu cavaquinho é duro, vai demorar demais para isso acontecer. Você vai sofrer muito com o aprendizado do seu cavaquinho. Então, investe esse dinheiro, vai por mim, pega essa dica aí, investe uma graninha. Eu não sei, tá? Faz tempo já que eu não levo meu cavaquinho para regular novamente. Mas eu imagino que você vai gastar em torno de R$150, né? Puxa, num lugar onde não tenha concorrência, talvez R$200 você vai gastar para deixar o seu cavaquinho mais macio. Mas vale a pena. Eu prefiro um cavaquinho de marca ruim, regulado por um luthier, do que um cavaquinho maravilhoso sem ter passado pelas mãos de um luthier. Eu prefiro. Porque a sonoridade do cavaquinho, para quem está aprendendo, obviamente, tá? Para deixar claro. Porque existe uma diferença de sonoridade nos cavaquinhos melhores. A madeira é diferente, enfim. Mas para quem está aprendendo, vale a pena. Você precisa aprender. E para aprender, você tem que ter um instrumento regulado direitinho para que você não tenha prejuízos no seu aprendizado. Beleza? Então, já deixo essa dica aí, tá? Depois comenta aí se essa dica foi valiosa, se fez sentido para vocês aí, tá bom? Vou voltar aqui. Zé Carlos disse, a minha é flexível, comprei meu cavaco Rossini. Boa! Deixa eu ver o que mais aqui. Celso Nogueira, eu estou há pouco tempo tocando cavaquinho, eu preciso aprender floreados, como eu faço? Celso, deixa eu te dizer, para aprender floreados no cavaquinho, você precisa dominar as divisões rítmicas, tá? Ou seja, você tem que ter a habilidade de tocar, sair do compasso e entrar no compasso novamente, sem perder o andamento da música. Essa é a maior dificuldade. Então, a minha recomendação é para você começa treinando tempo e contratempo, tá? Coloca o metrônomo para bater, né? O tempo, né? A cabeça do tempo é onde bate o metrônomo. Então você vai como surdo e contra-surdo, né? Na escola de samba, né? Você tem lá um que faz tum 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 tum. E aí você tem o outro que faz tum 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 tum. Então esse contra-surdo, ele está no contratempo. Tanto que ele faz tum 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 tum. Então ele entra numa divisão diferente. Então, para que você possa desenvolver o floreio, a minha recomendação é que primeira coisa, você tem que conseguir brincar no instrumento, brincar no cavaquinho.
E brincar no cavaquinho depende de você internalizar muito bem as divisões do samba e do pagode. Beleza? Não sei se respondi, depois me diz aí se fez sentido, tá bom? O Hernandes, se eu tive um tonante. Ô, Hernandes, depois me ajuda aí, me diz se foi bom, se foi ruim o teu tonante. O meu era péssimo. Ai, Zé Carlos, meu primeiro foi o Giannini. O Fábio, meu Rossini 2024. Rossini é bom, eu gosto da marca. Rossini é boa. Rosini. Nilson, boa noite, Nilson, Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Celso, como é baixaria? Baixaria, tu diz do violão? A baixaria do violão? A baixaria do violão, ela depende ali de um domínio quase que completo das escalas, né? Das escalas diatônicas, escala cromática. Você precisa dominar as escalas para poder fazer as baixarias, né? Então é bacana, é legal. Zé Carlos, meu professor regulou, não teve regulagem, ele trocou, aprofundou um pouco as cordas e amaciar os tamanhos com óleo de máquina. Mas não sei, Zé Carlos, te dizer. Eu sempre procuro recomendar levar para um luthier, né? Para que não tenha nenhum prejuízo, né? Porque às vezes a pessoa baixa demais o cavalete ali, aí tem um prejuízo gigante, né? Beleza. Boa dica, né? Boa, Fábio, né? Essa dica do luthier aí sempre ela ajuda, porque isso foi uma coisa que para mim fez diferença. Eu tive muito prejuízo no aprendizado, porque o meu cavaquinho era duro demais, um cavaquinho muito ruim. Era muito ruim. Olha, e eu também era ruim, né? Então juntou a fome e a vontade de comer. A mão esquerda não obedecia, a mão direita parecia que tinha vida própria. E o cavaquinho ruim, puxa, aí juntou tudo, né? Era um terror. Eu fico imaginando como é que meu pai e minha mãe aguentaram dentro de casa. Eu com 15 anos tentando tocar cavaquinho. Era um negócio maluco, né? Deixa eu ver aqui o Nilson. O meu é um Giannini Start. Pedi para baixar as cordas. Ficou mais macio. É isso, né? Mas pediu para um luthier, né, Nilson? Tem que ser... Eu recomendo sempre que seja um luthier, né? Porque é a pessoa que tem a técnica para isso. Para não baixar demais. Beleza? Então, feitas as recomendações aqui, né? Tem algum vizinho aqui maluco gritando, não se assustem, tá tudo bem, não sei se vocês estão ouvindo ou não aí, tá? Mas tem uma pessoa desesperada gritando. Mas não tem nada a ver comigo aqui, tá tudo certo. Vou ver de levar no meu parceiro. Valeu, boa, isso aí. Start Giannini. Isso aí, é um cavaquinho bom. É um cavaquinho pra gente poder começar a trabalhar, né? Porque é isso, não vale a pena investir num cavaquinho já de um valor mais caro, né? Porque a gente sempre fica na insegurança, tá? E isso, ter um cavaquinho mais caro, minha recomendação, sempre vai ser uma pressão maior para você aprender. Puxa, vai investir uma grana no cavaquinho. Aí sempre vai ter aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, né? Gastou uma grana nesse instrumento e está parado no armário. Então, é bom evitar. Meu neto de 5, dei um cavaquinho, vou botar ele em julho na aula. Boa! Foi um cara da loja de instrumentos em Caxias. Pô. Eu sempre procuro um luthier porque esse pessoal manja das coisas, eles fazem magia no instrumento, vocês não fazem ideia. Bom, então, esse é um dos primeiros passos, tá? Para poder aprender é deixar um instrumento bem regulado, ter um instrumento bem acabado, direitinho, pronto para você tocar, né? Para que você não tenha prejuízo no seu aprendizado, tá? Então vale muito a pena. Interior do Pará, uma cidade de Bagre, é o Celso Nogueira. Olha, eu vou te dizer, Celso, teve gente já aqui de cidades assim, do interior. E a galera dizia assim, puxa, não tem luthier aqui. Eventualmente pode ser que não tenha na sua cidade, né? Mas a experiência me diz que tem luthier em quase todos os lugares. Então, vale a pena dar uma pesquisada e vale a pena fazer esse investimento, tá? Depois, gente, assim, ó, pra seguir no aprendizado, né? Você tem que procurar uma das coisas que eu recomendo, né? Que tem muita gente que, puxa, eu vou aprender no YouTube, né? Vou pegar a dica no YouTube e tal aqui. Tem gente que vai aprender. Eu não vou... Eu tenho um compromisso aqui de falar a verdade, né? Aquilo que eu penso, tá? E o que eu penso é que tem gente que eventualmente vai aprender sim, tá? Vendo dicas, vendo vídeo no YouTube, tá tudo certo. Mas a experiência me diz
que a maioria das pessoas não vai aprender dessa maneira. Por quê? Porque as informações elas ficam soltas. Elas ficam de um jeito, de outro. Você pega uma dica aqui com um, você pega informação aqui com o outro. A dica é importante, mas você precisa de seguir uma linha de raciocínio. Mesmo que fosse aquela linha que eu disse que lá atrás ensinava e que aprendi também, né? Que é começando por teoria, começando por isso aqui. Se você tem uma linha, segue ela. Segue essa linha. Porque eu tenho certeza, tá? Quando você segue uma linha, você consegue perceber a sua evolução, tá? E tem muita gente aqui que diz o seguinte: pô, Paulo, eu já comprei 3º curso pela internet e não aprendi. Esses dias eu estava fazendo uma live aqui, inclusive tem um compromisso aqui, eu quero fazer um convite para vocês. Eu estava fazendo uma live e entrou um aluno, uma pessoa que não era meu aluno ainda, né? Que é o Marcos Batista, tá? Vou falar o nome dele aqui, porque vale a pena marcar esse compromisso, né? E o Marcos Batista disse o seguinte: professor, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu já comprei 3 cursos e ainda não consegui tocar, né? Comprei 3 cursos online e não consegui tocar, e eu acredito na sua forma de fazer, e eu vou entrar. Eu falei, beleza, então tá feito o compromisso. Se você entrar no programa, nós vamos marcar o seguinte: daqui 30 dias você está tocando a primeira música. Que é essa a proposta que eu tenho. A pessoa aprender o mais rápido possível a tocar a primeira música. E ele disse, beleza, então tá feito, tá marcado o compromisso. E isso foi, se não me falha a memória, final ali de janeiro. 29, 30, 31 de janeiro, não lembro. Eu sei que a gente marcou para início de março. Eu lembro que eram os primeiros dias de março. A gente disse, primeiros dias de março você tem que estar tocando as primeiras músicas já. Então, o Batista, né, o Marcos Batista, ele entrou pro programa, ele tá estudando comigo, assim como os outros alunos, né? E a gente marcou isso, de primeiras semanas de março ele vai estar tocando a primeira música. Porque se ele não tocar a primeira música, eu tenho o compromisso de devolver o dinheiro dele. Porque é assim, não só para ele, para qualquer pessoa que entra no programa, se a pessoa não aprender a tocar as primeiras músicas, né? Nos primeiros 30 dias, e ela só, Paulo, não aprendi, devolve meu dinheiro. Eu tenho que devolver, eu tenho esse compromisso, não posso fugir disso. Então, é o compromisso que eu tenho com ele. Então, nós vamos fazer uma live aqui, tá? E eu espero que ele esteja tocando a primeira música, né? Ele já está bem avançado, tá? Já para adiantar, ele... Obrigado, Fábio, valeu, boa noite aí. Valeu, Zé Carlos, também, boa noite aí. Obrigado por acompanhar meu trabalho, tá? E como ele tá avançado já, né? Ele já tá... Segunda semana, eu já coloquei nos stories nesses dias, ele tá fazendo o quadradinho de dó, ele já tá... Na verdade, ele já tá tocando uma música. Se ele poderia tocar aquela música, né? Quadradinho de dó em 4 tempos que ele tá fazendo. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem. Então ele tá fazendo o quadradinho de dó, ele já poderia, né? Já dá pra dizer que ele tá tocando a primeira música. Mas eu quero que ele siga fazendo em 2 tempos, né? Que é mais difícil. Então, a gente tem esse compromisso aí. E eu, obviamente não vou perder a oportunidade aqui de avisar, né? Quem quiser entrar no programa, as inscrições estão abertas, né? O link aqui na bio, né? www.tocaressimplestudojunto.com.br, né? Sem acento. Basta entrar lá, acessar, você vai ver a oferta lá, né, que a gente tem, e entrar no programa, tá? E é um programa de 12 meses, tá? Com acompanhamento. Durante 12 meses eu dou acompanhamento para os alunos. O que é o acompanhamento? Eu cobro dos meus alunos tanto que me enviem os vídeos para que eu possa ver como é que está o progresso, quanto se a pessoa não está no nível que deveria estar naquele momento. E se tiver algum aluno meu aqui pode até me desmentir, né? Se eu estiver falando alguma mentira. Eu cobro dos alunos o seguinte: cara, você não me mandou o vídeo da semana. Você não me mandou o vídeo da quinzena. Eu quero ver o seu progresso. E por que eu cobro isso? Porque eu entendo que é importante eu poder acompanhar e dizer: você está acertando nisso, você está errando nisso. Sem acompanhamento, sem alguém olhando para ver e dizer, tá certo ou tá errado, fica muito difícil de aprender. Cavaquinho não é uma atividade fácil, não é. Então você precisa de todo o suporte possível para poder aprender e aprender o mais rápido possível. Então, se quiser saber um pouco mais do programa, tá lá, www.tocaresimples.com.
tá? Boa noite, mande mais informações. Claro que sim, Fábio, claro que sim. O link está na bio, tá? Saindo daqui, a gente, inclusive, pode me chamar aí no privado que eu informo aí também, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Quem comentou? Celso. Qual é o melhor exercício para fazer solo no cavaquinho? Bom, tem duas formas, Celso, que eu recomendo, tá? Primeiro é você aprender a ler a tablatura, né? Tablatura é a escrita musical mais simples para você aprender a ler um solo, por exemplo, tá? E procurar na internet alguns solos para você fazer. E por que eu recomendo que seja com solo direto? Para você ver a sua evolução. Porque eu poderia te dizer que tem um exercício, sim, que foi o exercício que inclusive falei hoje aqui, que é o exercício de digitação, né? Exercício de digitação, ele ajuda na independência dos dedos, ele ajuda na agilidade do solo, que seria um exercício assim, ó. Casa 1, 2, 3, 4, né? Da quarta corda, baixa para a terceira, depois sobe, né? E assim você vai. Depois você vai mudando, né? Dedo 1, 3, 4 e 2. Então você vai invertendo, né? E assim você vai indo, né? Vai treinando para dar independência nos dedos. É um exercício bom. Mas ele parece assim que quando você está começando, você começa a ter a impressão, se você está no início, né? De que você não está evoluindo. Então quando você treina com um solo direto, você percebe que está evoluindo. Então, sei lá, um solo de uma música, por exemplo... como é que é o nome daquele grupo? Esqueci até do solo. É um solinho fácil, né? Esqueci de novo. Então, é um solinho mais simples, assim, né? Como é que é o nome dessa música? Não é brincadeira, amor, é sério, tá na cara. Quando sinto teu calor, desperta tanta tara. Tô na terra, estou no céu, rumo ao infinito. Molejo. Puxa vida, eu ando com a minha memória muito ruim, mas de vez em quando dá uma destravada. Então é um solinho que vale a pena. E assim tem vários solos, né? Você pode treinar com brasileirinho, né? Fazer mais lento, né? E assim você vai treinando. Vai treinando solinho, treina um, treina outro. Vai encontrando as alternativas, você vai percebendo e sentindo a música. E toda vez que você sente essa música, você começa a ver a sua evolução, né? E essa evolução é que, como eu falei lá no início dessa live, é a motivação. Quando você percebe que está evoluindo, você se motiva. Isso é um gás para você continuar. Quando você faz coisas que não te levam para lugar algum, aí você começa no processo contrário, a desmotivar, a ficar cada vez mais desmotivado e a tendência é desistir. Então, aprendizado do cavaquinho tem que ter um misto de algo que seja desafiador para você procurar evoluir, né? Para te estimule para que você consiga evoluir, e ao mesmo tempo não seja tão fácil também que não... ao mesmo tempo não seja tão difícil que faça com que você perceba assim, puxa, não vou conseguir fazer isso. Então tem que ser um pouco mais desafiador para que você se estimule a fazer e não seja também tão difícil ao ponto de você dizer, puxa, não consigo chegar. É como meta na empresa, né? Você tem uma empresa, trabalha numa empresa, trabalha com vendas, por exemplo. O chefe vai lá, coloca uma meta que você não consegue atingir. Você diz, nunca vou conseguir chegar nessa meta. Então desestimula, já não dá nem vontade de vender. Vai ganhar comissão? Nem vou ganhar comissão por isso aí, porque eu não vou chegar nessa meta. Então, e ao mesmo tempo que você coloca uma meta muito baixa, quando você chegou na meta você já para. Então a meta tem um pouco disso, assim, tem uma meta que tem que ser desafiadora, né? O Fábio colocou, estou com dificuldade dos acordes, sou iniciante. É isso, Fábio? Para fazer
para formar os acordes, é isso? A formação dos acordes? Tem algumas coisas assim de formação de acordes que vale a pena experimentar, tá? Uma delas é você montar o acorde, né? Se for isso, tá? Vou começar a responder aqui, mas se não for, você me corrige aí, por favor. Então, você monta o acorde, né? E toca corda por corda. Por quê? Porque se tiver, a principal dificuldade no início é abafamento de corda, falta de pressão nas cordas, né? Ou seja, um dedo que não pressionou tão bem. E outro é a posição do dedo, que às vezes ele invade uma outra corda. E aí ele acaba abafando o som também. Então, a sonoridade do acorde depende de você ter uma boa posição dos dedos, eles estarem realmente de ponta, né? Precisa estar com a pontinha do dedo. E precisa ter uma boa pressão. E além disso, ele não pode estar invadindo o espaço de uma outra corda ou de um outro dedo, tá? Então, toca corda por corda. Ah, mas ficou uma corda abafada. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou simular aqui como se tivesse uma corda abafada, ó. Ó. Ele vai estar esse som aqui, ó. Ao invés desse aqui, ó. Tem diferença, né? Ó. Som limpo e som abafado. Então, isso é uma forma de você desenvolver a sonoridade do acorde. Beleza. Bom, aí, uma vez que você consegue já fazer e montar os acordes, você vai passar para um outro estágio, que seria a troca dos acordes, né? Trocar os acordes. Então, essa troca dos acordes depende de um estímulo realmente do cérebro, tá? De você conseguir perceber que os dedos... Eu, por exemplo, claro que agora, né? Agora eu já não penso mais, vou fazer um... Eu penso assim, vou fazer um dó, e os dedos... Bom, eu não penso assim, vou colocar esse dedo aqui, esse outro dedo aqui, esse outro dedo aqui embaixo. Eu não preciso mais fazer isso. Não é só eu. Qualquer músico, qualquer pessoa que já tem a habilidade desenvolvida, ela não pensa. É automático. Você pensa dó, aí sai o dó, lá 7, ré menor, sol 7, faz variações, conversa, fala, tocando, né, sem problema nenhum. Por quê? Porque tá automatizado já. Você pensa e foi. Quando você imaginar, o acorde já foi. E esse nível não é difícil, aliás, melhor, não é complexo de chegar. Exercitando direitinho, fazendo os exercícios, né? O método certo, você seguindo um passo a passo direitinho, você vai conseguir motivação suficiente para repetir. Porque é justamente a repetição que te leva para fazer melhor. Pensa qualquer coisa que você vai fazer na vida, é repetição. Cavaquinho não é diferente. Cavaquinho é repetição, é você ir repetindo. Repetindo, até você conseguir chegar num nível mais avançado. Não sei, Fábio, se respondi, tá? Mas é isso, e lá no programa, né? No programa a gente tem, bem dividido, o desafio 4 semanas, tá? As primeiras 4 semanas você aprende a tocar as primeiras músicas, tá? Por quê? Porque esse é o primeiro desafio, essa é a primeira meta, e é isso que vai fazer com que você se estimule a continuar aprendendo a tocar cavaquinho. E por isso que a ampla maioria dos meus alunos são pessoas que já compraram outros cursos na internet e não conseguiram aprender. Eles fazem isso. A galera vai lá, compra outros cursos na internet, mas normalmente esses cursos não têm acompanhamento. Você vai lá, compra o curso, mas não tem um acompanhamento, e aí não tem como saber exatamente como que a pessoa vai fazer para chegar lá, né? Então, para você chegar, você tem que ter uma meta desafiadora e um acompanhamento para você chegar lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, desafio 4 semanas. Em 4 semanas você tem que tocar as primeiras músicas. Então, primeira semana, o que você vai fazer? Primeira semana, você vai fazer um exercício que é para internalizar a divisão rítmica do samba e do pagode. Tá? Tem um exercício muito, muito legal que você faz sem estar com o instrumento. E é um exercício poderoso para você internalizar a batida, o samba e tal, né? As divisões. E você vai fazer a formação dos acordes. Já começa formando o acorde, né? Segunda semana você já começa no quadradinho de dó. Ou seja, você já começa a trocar acorde. E se você quiser, obviamente você não vai estar tocando a primeira música, mas você vai estar aqui, ó. Você vai estar fazendo isso já. Só que, claro,
você vai estar fazendo de uma forma um pouco mais lenta. Se pegar os stories ali do Marcos, em 2 semanas ele já estava fazendo isso. Então, é essa divisão, é essa sequência que precisa. Então, segunda semana você vai fazer em 4 tempos, o quadradinho de Dó. Terceira semana já começa com música. E a quarta semana já tem a segunda música. Então, já tem, na verdade, 2 músicas. E aí, tem gente que já termina a quarta semana ali, além das 2 músicas, já tocando terceira, já buscando referências na internet e tocando músicas, né? E isso, pra mim, é um prazer. E depois dessas 4 semanas, aí vem todo o conjunto, né? Aí você tem os outros quadradinhos, você tem teoria musical, você tem as escalas, você tem solo, toda semana, né? A cada 15 dias uma nova música, né? Então é pra gente ampliar o repertório, para você aprender a ampliar o seu repertório com músicas simplificadas. Eu ensino também a simplificar as músicas. Aproveitando já para responder, né? Alguns questionamentos aqui. Deixa eu ver do Celso aqui. Se eu vendo a apostila de acordes, eu não vendo, Celso. Não vendo a apostila de acordes. Sabe por quê? Porque eu prefiro dedicar o meu tempo para a pessoa realmente aprender ali, no meu curso, a montar o acorde que ela quiser. Porque no programa eu ensino a teoria musical para a pessoa aprender a montar o acorde que ela quiser. Se pegar, por exemplo, Dó com sexta e nona, você vai entender por que é Dó com sexta e nona. Você vai aprender a formação do acorde, as tríades, né, de formação de acordes maiores, menores, com sétima, sexta e nona. Por que é sexta e nona? Por que às vezes você tem uma sexta, uma nona aumentada? Por que às vezes você tem uma sétima maior? Então tudo isso está explicado no detalhe ali no curso. Mas é semana após semana. E eu vou liberando aos poucos, porque se a pessoa procura avançar demais ou encurtar um caminho, a tendência é que ela não aprenda, o aprendizado não se consolide. Para que você possa aprender e chegar num nível avançado de cavaquinho, você tem que ir no passo a passo, você tem que ir uma coisa depois da outra, né? Porque elas não são desconectadas. Não adianta você querer aprender formação de acorde sem antes aprender escala, por exemplo. Não adianta, por exemplo, as pessoas que muita gente me pede aqui, Paulo, me vende uma apostila aí de campo harmônico. Não adianta aprender campo harmônico se você não conhece escala. Você tem que entender de onde surgiu o campo harmônico. Então, para poder fazer isso, tentar aprender isso, que as pessoas querem aprender, eu quero aprender isso porque eu quero tirar música de ouvido. Bobagem, esquece. Música de ouvido, você tem que aprender a desenvolver o ouvido. Então, desde o início do programa, você tem exercício para treinar o ouvido. Tem exercício que eu faço um acorde e você tem que adivinhar que acorde é. Vários acordes, né? Você tem que adivinhar um por um para chegar qual é. Depois eu entrego as respostas, obviamente, para a pessoa ver se acertou. Tem exercício de solo. Quero que você tire esse solo. A pessoa tem que tirar aquele solinho, né? Então tem muita coisa, assim. É justamente um programa muito robusto, justamente para entregar para a pessoa aquilo que ela espera, que é do zero ao avançado, para não ficar dependendo de ninguém, nem de mim, nem de outro professor, para caminhar com as próprias pernas, né? Então por isso que eu não vendo a apostila, tá, Celso? E eu mesmo que faço acompanhamento, viu, Fábio? Se eu chegar em algum momento de ter uma quantidade de alunos que não me permita mais fazer o acompanhamento, eu vou avisar. Eu vou avisar. Mas eu acho que vai ser difícil, tá? Disso acontecer, porque eu gosto muito. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de acompanhar os alunos. Eu gosto muito de ver o progresso dos alunos. E digo para vocês, essa é uma das coisas que o dinheiro não paga. O dinheiro não compra. Ver o aluno se desenvolvendo, ver a pessoa aprendendo, as mensagens que eu recebo de agradecimento pela pessoa ter aprendido, isso para mim não tem dinheiro no mundo que paga. Não tem dinheiro no mundo que paga. Então, isso para mim dá sentido pro trabalho, né? Dá sentido para tudo isso que a gente faz aqui. Então, se alguém quiser entrar no programa, né? Como eu falei, inscrições abertas. www.tocaresimples, tudo junto, .com.br sem acento, né? Tocar é simples. Link está na bio aqui também. Basta entrar lá, ver as informações lá e acessar. Tem garantia, como eu falei, né? Em 4 semanas, se você não aprender a tocar a primeira música e quiser seu dinheiro de volta, não precisa nem me explicar. Não precisa dizer assim, Paulo, não precisa dar justificativa. Só dizer, Paulo, quero meu dinheiro de volta. Eu não vou nem perguntar por quê. Porque
Para mim, se a pessoa fez o programa, se eu dei o acompanhamento, se a pessoa não aprendeu, eu errei. Eu falhei como professor, meu método falhou. Então, eu tenho que devolver o dinheiro. Não posso ficar, não vou me sentir bem. Então, por isso que eu dou essa garantia. Além disso, tem uma outra garantia que é de 90 mais 90, tá? Que 90 dias depois, a pessoa fazendo o passo a passo, seguindo tudo direitinho. Se a pessoa disser, Paulo, eu segui aqui, eu aprendi 1 ou 2 músicas, mas estou travado no instrumento. A gente vai gerar um plano, né? A gente vai gerar um plano de ensino específico, individualizado, para que você destrave no instrumento. Por quê? Porque tem muita gente que começa a aprender, mas trava no instrumento. E eu não quero o aluno travado, eu não quero gente que se dedicou. Isso eu vou exigir, isso eu não vou mentir, tá? Se tem uma coisa que eu exijo dos alunos, eu cobro dos alunos, é dedicação. Tem que se dedicar. Paulo, quanto tempo precisa dedicar? 30 minutos por dia. É isso. E eu cobro dos meus alunos dedicação. Porque para mim não vale a pena. Por isso que eu não vendo só curso, né? Porque se eu fosse vender um curso só, vende o curso, faz as aulas lá. Como tem muita gente na internet fazendo aí, vai lá, vende o curso, compra o curso, aprendeu, não aprendeu, tanto fez como tanto faz. Não quero isso. Não é essa a proposta aqui. A proposta aqui é o seguinte. Você entrou pro programa, você tem que saber que tem um compromisso comigo. E o compromisso comigo e obviamente que eu sei que eventualmente as coisas acontecem, um compromisso de trabalho, uma viagem que a pessoa precisou fazer, obviamente que eu sou compreensivo nesse sentido, tá? Mas eu entendo que o que eu tô cobrando é por mim e por você. Porque é a realização do seu sonho. E por isso que eu cobro dos meus alunos. Se tem algum aluno meu aqui, pode me dizer, olha, pode dizer, se tem algum pode dizer assim, pô, Paulo é chato mesmo. Eu sei que eu sou chato. Então, Celso, desculpa, deu um problema aqui no meu celular. Eu fiz uma pergunta se o senhor vende apostila. Não vendo, Celso. Não vendo apostila de acorde, porque no programa eu prefiro dedicar o meu tempo para o programa, que é para ensinar as pessoas a montar o próprio acorde. Então você vai aprender a montar acordes que inclusive talvez eu nunca tenha pensado. Porque o cavaquinho é um instrumento com algumas possibilidades. Então você pode montar os seus próprios acordes. Basta que você aprenda escala diatônica, por exemplo, que não é difícil de aprender escala e aprender as tríades, aprender a formação dos acordes. E aprendendo a formação dos acordes, você monta o seu acorde sozinho. Então eu prefiro dedicar meu tempo para que as pessoas aprendam a caminhar sozinhas, né? Aprendam a caminhar com as próprias pernas. Então tem um primeiro mês ali onde eu acompanho e eu sei que a pessoa depende de mim ali para poder aprender as primeiras músicas, né? E ao longo dos 11 meses seguintes, eu sigo acompanhando, ou seja, o acompanhamento é por 12 meses, mas o acompanhamento depois é um acompanhamento mais refinado, porque a pessoa já aprendeu a tocar as primeiras músicas, então ela precisa de mais dica, mais detalhe, né? Mais um ajuste fino aqui e tal. Então é isso, né? Como que faz para participar do programa? Tem um site, tá? Que tá aqui no link da bio, né? Que é www.tocaresimples, tudo junto sem acento, .com.br. Tem o site lá, tem um botãozinho clicar comprar, né? Pode entrar lá, vai levar para o site da Hotmart, tá? Porque o programa, as aulas gravadas, elas estão na Hotmart, estão hospedadas lá. Então você vai ter as aulas gravadas, o passo a passo gravado, no detalhe, e ainda assim vai ter o acompanhamento comigo, tá? Então esse acompanhamento, que é onde eu sou chato, que é onde muita gente diz assim, pô, Paulo, eu recebo, as pessoas me dizem assim, puxa, Paulo, essa semana eu não consegui evoluir muito, porque eu tive um compromisso de trabalho e tal, beleza, então tá, então até segunda você tem que me mandar, esses dias eu falei para um aluno, Paulo, não consegui evoluir muito no instrumento e tal, aí eu falei, era uma sexta-feira, né, então tá, então agora você tem o sábado e o domingo para me mandar um vídeo na segunda. Qual a evolução? Eu sou mala mesmo, eu sei. Do zero, tá, Jonatas? Obrigado pela pergunta. Eu talvez não tenha falado isso, né? É do zero absoluto. A pessoa nunca pegou no cavaquinho. Nunca tocou no cavaquinho. É um passo a passo do zero absoluto até o avançado. Em 12 meses, tá? A pessoa aprende do zero até o avançado. E aí, o que vai determinar?
O que vai determinar se a pessoa vai chegar num nível avançado, quem sabe até profissional ao final do programa? É o nível de dedicação que a pessoa vai ter. Porque aí tem coisas que a gente faz pelo aluno, que eu procuro fazer pelos alunos. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por ele, que é o nível de dedicação que ele vai entregar. Então eu cobro, eu exijo, mas eu também não posso fazer pela pessoa, né? A pessoa tem que também ter esse compromisso com ela e com o programa, né? De saber que ela precisa seguir evoluindo, seguir aprendendo, seguir treinando, porque é um treinamento, você vai fazer passo a passo. Não sei se eu vi que tinha entrado aqui antes o Márcio Agra. O Márcio Agra é aluno do programa. Esses tempos, o Márcio Agra disse assim para mim, eu não sei se ele me autorizaria a dizer isso, mas eu vou pedir desculpa se ele ficar chateado comigo depois, mas eu vou comentar, né? O Márcio disse assim: Paulo, eu não consegui pegar direito uma aula aqui, cara. Tem uma aula aqui que eu não consegui captar. E eu disse, e aí, né? Se é outro programa, que é só aula gravada e não tem acompanhamento, eu já ouvi de alunos, o cara dizer assim: pô, Paulo, eu já tinha assistido a aula, não tinha entendido, o cara mandava voltar para assistir as aulas. Pô, mas se o aluno já tentou, se a pessoa já comprou o curso e não aprendeu, ela está pedindo ajuda do professor, por que não dedica um tempo? O que eu fiz? Márcio, olha só, eu tenho tais horários disponíveis para a gente bater um papo, a gente conversar. Abri um Google Meet, né, que é uma reunião com ele, dedicamos ali, cara, meia horinha, se precisasse 1 hora, se precisasse 2, para mim não importa. Eu quero que a pessoa aprender, a pessoa precisa destravar, tá precisando da minha ajuda, como é que eu não vou me dedicar para isso? E eu sei que tem muito professor que prefere vender a rodo, né? Aí vende um monte de matrícula e tal, o curso tá lá, aulas gravadas e azar do aluno. Não é a proposta aqui. A proposta aqui é ter acompanhamento efetivo, a pessoa realmente aprender e ter o suporte que precisa. Então, dediquei lá, meia horinha, eu e o Márcio batemos um papo, eu mostrei para ele, cara, é que isso aqui tem um detalhe assim que você não conseguiu perceber. Paulo realmente não tinha percebido isso e tal. A gente ajustou, foi embora. O Márcio tá seguindo no programa e é um cara super dedicado. Então assim, não é falta... Eventualmente, você pode dizer assim, pô, um mosquito aqui, sai pra lá, dengue. Eventualmente a pessoa pode dizer assim, a pessoa não está se dedicando. Eventualmente pode ser falta de dedicação, mas eventualmente não. Pode ser que em alguns casos seja uma dificuldade que a pessoa está tendo. E aí o professor tem que dar o apoio. Aí é responsabilidade do professor de estar junto e de ajudar. E esse compromisso você pode ter certeza que você vai ter, tá? Quem entra no programa comigo tem um compromisso meu de eu estar junto com a pessoa para a pessoa aprender. E essa é a diferença que eu entendo que faz, né, em relação aos outros programas, que é o acompanhamento efetivo, é poder acompanhar os alunos nos seus aprendizados. Eu cobro de verdade. E você pode até ficar chateado comigo. Por isso que eu já no início do programa eu já falo, ó, você não adianta ficar batendo pé, brigando comigo depois. Eu cobro mesmo, tá? Então quem quiser entrar aí, www.tocaresimples, tudo junto sem acento.com.br. Você não tem risco algum. Pode inclusive fazer, ó, já estou inclusive falando aqui uma coisa, né? Porque eu costumo dizer que eu acredito na honestidade das pessoas. Então, tem gente que pode daqui a pouquinho dizer assim, olha, eu vou fazer as 4 semanas de aula, como tem garantia de 30 dias, eu faço as 4 semanas, aprendo a tocar as primeiras músicas e peço a devolução. Isso é uma falha que eu não tenho como fugir. Né? Não tenho como fugir. A pessoa pode fazer isso? Pode. E eu vou devolver o dinheiro? Vou. O que eu vou fazer? Eu permiti isso, né? Mas eu confio nas pessoas. Eu acredito que as pessoas são honestas. E assim como as pessoas depositam confiança em mim, eu também preciso confiar nas pessoas que entram no programa, né? Jonathan, já passei por isso. Deixa eu ver aqui. Já comprei o curso, paguei. Professor muito bromation, pouca informação. Segurando informações que têm interesse. Puxa vida. Já passei por isso. Desisti justamente pela falta de acompanhamento. E os presenciais só vendo defeito. Palhetada, batida. Sendo que já sou músico percussionista. Daí o cara falar que não sei tempo e divisão e me chamar de burro. Sacanagem, né, Jonatas? Pô, sacanagem, né, cara?
Não, cara, às vezes é um detalhe, às vezes uma coisinha de nada, às vezes que a pessoa diz, poxa, não tinha prestado atenção nisso. Ah, legal. E aí destrava. Acontece com muita gente, assim, de novo, né? Eu arrisco a dizer, eu não fiz essa pesquisa, uma hora dessa eu vou fazer, porque eu acho que esse é um dado interessante. Mas, com certeza, mais de 80% dos meus alunos já compraram mais de um curso na internet, curso de cavaquinho na internet, e não aprenderam. E aí vieram estudar comigo. E fazer o quê? É isso. Tem muita coisa na internet, muita promessa que não rola. E eu entendo que até mesmo essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, pode ser que em algum momento possa soar assim, poxa, isso aí é bom demais para ser verdade, né? E eu talvez se estivesse no lugar de vocês também pensaria assim, porque tem muita coisa na internet solta, né? Mas dá para ver o depoimento dos alunos, tem também aqui no Instagram mesmo, né? Vídeos dos alunos tocando, né? Tem no próprio site lá depoimentos dos alunos, tem os alunos tocando as suas músicas, né? Aprendendo a tocar suas músicas. Então, é isso, assim. Mas, importante ter esse compromisso mesmo, tá? De ter um tempinho de dedicação. 30 minutos por dia é o suficiente para a gente aprender a tocar cavaquinho do zero absoluto. Tocar as primeiras músicas em 4 semanas. Beleza? Para aqueles que ficaram comigo até aqui, alguma dúvida mais, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar vocês que eu ainda não tenha dito? Alguma curiosidade? Alguma dica? Alguma coisa que eu possa ajudar? Enquanto isso, vou fazer um som, né? Beleza, Jonatas? Será muito bem-vindo, viu? Será um prazer. Nós vamos destravar junto, hein? Quem sabe aqui, de repente, se você entrar agora 30 dias depois, a gente pode fazer uma live aqui e mostrar você tocando, hein? Que legal. Já pensou? André Ribeiro, valeu, meu querido. Obrigado, eu que agradeço. Mais um pouco vai clarear. Nos encontraremos outra vez. Com certeza nada apagará esse brilho de vocês, de vocês, de vocês. O carinho dedicado a nós. Derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos só. Boa noite, pra quem se encontrou com amor, pra quem não desencantou, pra quem veio só sambar, pra quem diz no pé e na palma da mão, pra quem só sentiu saudade afinal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu pela moral aí. Valeu, Jonathan, André. Pessoal que ficou até o final aí comigo. Agradeço mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. E lembrando, tá? Eu vou procurar fazer 2 lives por semana, beleza? Com temas diferentes. Hoje o tema da live era para quem está começando do zero, dicas para quem está começando do zero, né? Mas a gente segue aqui com dicas, informações, com conteúdo para quem segue e quer continuar aprendendo, né? Quem quer aprender a tocar cavaquinho e destravar nesse instrumento. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bom descanso, tchau, tchau.